Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos fazendo a pré-aula da nossa quinta lição, que traz por título Doutrina sobre os Anjos. O textuário está escrito assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, verso 14. Verdade prática: os anjos são agentes de Deus, enviados por ele para servir os santos na terra. A nossa leitura em classe está também no capítulo 1, verso 10 a 14 da Epístola Universal aos Hebreus. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obra de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. O qual dos anjos disse jamais: assentar-te-ás à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amados irmãos, aqui nós vemos aqui o textual da nossa lição e também a verdade prática, né? O textuário falando sobre os anjos são espíritos ministradores que enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, para nós, né, somos os herdeiros de Cristo, né, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Os anjos são agentes de Deus enviados por ele para servir os santos na terra. Então, os anjos do Senhor estão aí ao nosso inteiro dispor, né, gente? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, o livra e os guarda. Graças a Deus. Então, falar de anjos, nós vemos a atuação dos anjos desde o Antigo Testamento até no último livro da Bíblia, a Revelação, o Apocalipse. O anjo do Senhor está fazendo o seu papel. Anjos são agentes de Deus ao nosso favor, a nós que vamos herdar a salvação. Então eles estão aí nos ajudando nessa caminhada. Aqui a lição vai dizer que os anjos do Senhor são invisíveis, né? Às vezes você está aí, um anjo está pertinho de você e você não pode vê-lo, como agora eu estou aqui falando, mas o anjo do Senhor está aqui, porque a Bíblia diz que ele acampa ao nosso redor. Aleluia. A introdução, diz aqui a introdução que o pastor Billy Graham, né, ele quando foi pregar sobre os anjos, ele achou assim uma escassez de assunto, um livro que falasse sobre a origem dos anjos. Então ele propôs no seu coração de escrever um anjo, né, dando o título Agentes Secretos de Deus. E daí para cá, que diz a leitura bíblica, a leitura em classe, aqui da nossa lição, aqui também o comentário que os anjos do Senhor, eles teve com mais frequência interesse das pessoas por eles, por haver lido o livro do Billy Graham, né? E aí vem surgindo agora, se você que faz curso teológico, a gente que já fez, estudamos sobre a origem dos anjos, sobre a angelologia, e então agora ficou mais fácil de compreendermos, né, sobre os anjos. O item 1 diz a descrição sobre os anjos. Quem são os anjos? Quem são os anjos? No hebraico, na língua hebraica, anjo é Malak. E também no grego é ângelos, que também corresponde a mensageiros, né? Aqui está dizendo o nosso item 1 da lição. Então está especificado aqui quem é o anjo, que papel ele desempenha. Então ele é um mensageiro de Deus, né, em favor de nós que estamos aqui na terra. Mensageiro é aquele que leva uma mensagem e transmite um recado quando é enviado por alguém. Por exemplo, quando Deus envia o anjo Gabriel lá para levar a resposta para Daniel, e ele foi com aquela incumbência, né, de levar aquele recado.
Quando o anjo do Senhor foi também a Zacarias, ele foi com a incumbência de levar um recado de Deus para ele. Quando aparece a Maria também, ele vai ali identificando que é um anjo do Senhor. Então vamos aqui, conforme os estudiosos, os tradutores da Septuaginta, se utilizaram deste termo para verter o hebraico malak, cujo significado é o mesmo a palavra ângelos, e é usada como algumas passagens no Novo Testamento indicando seres humanos como mensageiros, mas é importante notar que na maioria das vezes a palavra está se referindo aos mensageiros de Deus que estão no céu e que assistem em sua presença. Aleluia. A Bíblia diz que os anjos desejaram fazer o trabalho que nós estamos fazendo, a igreja aqui da dispensação da graça, anunciando o evangelho da salvação, mas o Senhor permitiu a nós, a igreja, portanto vamos fazer com alegria aquilo que os anjos gostariam de estar fazendo em nosso lugar. A existência dos anjos. A presença de anjos é destacada nas escrituras sagradas a partir de Gênesis 19:1, né, que ele aparece ali. Nos tempos dos judeus, grupos e pessoas que não acreditavam na existência de seres angelicais, pois os saduceus declararam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Então, os saduceus não criam sobre a existência de anjos, espíritos, nem tampouco em ressurreição. Há pessoas de muito jeito, cada um tem um modo de pensar, de imaginar as coisas, né? Porém, eu fico com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é inerrante. Aleluia. Vemos aqui também que existe também os anjos caídos, né? Que estão sob o domínio de Satanás. Quem são os anjos caídos? São aqueles que, na batalha lá no céu, eles ficaram ao lado de Lucifer. A terça parte foram anjos caídos que Deus lançaram de lá para cá. E eles atuam como demônios a serviço de Lucifer. Assim como Deus tem as suas miríades de anjos ao seu serviço, Satanás também tem os seus ao seu trabalho. Existe outra parte de anjo, né, que aqui na lição vai falar, que estão presos, né, esperando o dia do juízo. E Deus que vai designar qual será o seu futuro, se eles vão ser lançados também no lago de fogo ou se voltarão ao seu estado original. A criatura de Deus, é importante termos em mente que os anjos foram criados, eles são criaturas de Deus, né? Por isso não são eternos e nem tampouco podem serem adorados. Você vê na Bíblia que anjo não aceita adoração. João, quando quis prostrar aos pés do anjo, ele disse, não faça isso não, eu sou conservo seu também, não faça uma coisa dessas. Então, ninguém deve adorar a anjo, nós devemos adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Então, vemos aqui a Bíblia, nos seus 35 livros da Bíblia Sagrada, é notável que o termo anjo na Bíblia é comum para qualquer mensageiro, mas é importante, no estudo do contexto, averiguar-se a diferença. E diferença se diz averiguar-se a reverência que diz a respeito ao mensageiro humano e ao mensageiro enviado por Deus. Então, nós devemos saber que tipo de mensageiro é. Existe o mensageiro humano, que é aquilo que eu posso fazer, você pode fazer, quando Deus designa a levarmos uma mensagem a uma pessoa. Existe também o mensageiro enviado por Deus, que é os anjos que vieram e fizeram muitos trabalhos importantes aqui como mensageiro de Deus na terra. A natureza dos anjos. Os anjos são criados. Como já falamos, os anjos são criaturas criados por Deus. Salmo 148, verso 1 a 5. E também nós temos em
Colossenses 1, 16, 17, 1 Pedro 3, 22. Aí está demonstrando que Deus os criou. Anjos também são mencionados na Bíblia como um grande exército de Deus. Miríades de anjos, né? Deus tem miríades. A gente não sabe imaginar o número de anjos. Então, nós vemos aqui que a Bíblia relata em Salmo 168, 17. Conforme Colossenses 1, 16, os anjos foram criados de uma única vez, de forma simultânea. São imutáveis. Isso quer dizer que eles não aumentam nem diminuem. O seu número é conforme disse Jesus. Na ressurreição nem se casam, não se dão em casamento, mas serão como anjos no céu. Essa palavra foi quando Jesus foi interrogado por aquelas pessoas, os fariseus, aquelas pessoas ali que sempre queriam caçar uma oportunidade. Eles interrogaram sobre aquela mulher que casou com aquele tanto de irmãos, eles morreram, e eles queriam saber que no céu ela seria mulher de quem. Aí Jesus disse que eles não se casam, não se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, quando a pessoa vai para o céu, nós teremos uma forma angelical também, graças a Deus. Eles são imortais. Foi Jesus quem disse que uma vez criados jamais morrem. Lucas 20, verso 36. Lá está dizendo essas palavras. Em razão de serem criados, não aceitam adoração. Apocalipse 19, 10, como eu já disse, né? 22, 8 e 9. Os homens são proibidos pela Bíblia Sagrada de adorá-lo. Então nós não temos veneração a anjos. Sabemos que eles existem, estão a serviço de Deus, em favor de nós que vamos herdar a salvação, porém nós não adoramos os anjos. São incorpóreos. Meus amados irmãos, os anjos são incorpóreos, eles não têm corpo, são espíritos, né? E uma vez que são espíritos, eles então têm a liberdade de aparecer e desaparecer sem que ninguém dê fé. Então o anjo do Senhor está por aí, os anjos de Deus estão a serviço. Um dizer muito claro que tem fora, fala sobre o anjo da guarda, eu acredito, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, os livra e os guarda. Tem personalidade, são inteligentes. Lucas 19, 1, 19. Os anjos são identificados como seres pessoais. Eu sou Gabriel, identificação própria, né? Que assisto diante de Deus. Então aqui vemos o anjo dizendo, eu sou o Gabriel, que assiste diante de Deus, e eles estão enviados para fazer o trabalho que Deus os quis enviar. No item 3, os santos caídos, os anjos caídos. Todos os anjos eram perfeitos em criação. Já falamos sobre isso aqui, eram perfeitos, mas eles acompanhou a ideia de Lucifer, então foram jogados, lançados de alto a baixo, estão aqui fazendo atrocidades, né, os demônios, mas nós estamos guardados pelo anjo do Senhor, que acampa ao nosso redor para livrar-nos de todo o mal. O resultado da queda. Não podemos definir o tempo da queda, né? Alguns dizem que foi antes de Deus criar o jardim do Éden, porque ele apareceu ali na serpente tentando Eva. A gente pode deduzir que pode ter sido antes, né? Mas não temos assim uma referência dizendo a data certa dessa queda. O item 3 de 3 tem grandes influências nesse mundo, eles têm uma influência grande. Por isso que eu digo, gente, a gente não pode subestimar. Tem gente que abre a boca, fala tantas coisas, né? Mas Satanás tem o seu reino, tem o seu poder, e que ele só não faz coisas terríveis conosco porque o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Senão ele nos pegaria e nos despedaçaria. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? 1 Coríntios 15 e verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os anjos estão a serviço de Deus, em favor da igreja, em favor daqueles que temem o seu nome. Aleluia. Os anjos caídos com poderes das trevas têm grande influência na sociedade. São eles quem governam o mundo de treva e maldades. Então ele está com poder, por isso Jesus diz, o mundo jaz no maligno. Essa parte aí do mundo ele governa. Agora a igreja do Senhor, nós temos uma convicção, né, que Jesus fez
a Pedro, aos discípulos, dizendo que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aleluia. A conclusão: anjos de Deus são espíritos ministradores enviados para serem os que hão de herdar, servir os que herdar a salvação. Eles estão continuamente em nosso meio, nos guardando, nos ajudando. Temos motivo de sobra para agradecermos a Deus pelo seu grande amor e solicitude e também pelo ministério dos anjos a nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados irmãos, fique tranquilo, você que tem medo de tudo, você que tem pavor de tudo, fique tranquilo, o anjo do Senhor está ao seu redor, te guardando, te livrando de todo mal. Fique tranquilo, porque Deus não desampara os que nele esperam. Como diz aqui o fim da nossa lição aqui da conclusão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.